Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Xício e você está no canal Agora Você Aprende a Investir. Agora vai. Bora para a parte 2 da nossa série sobre o investidor inteligente de Benjamin Graham. Vamos explorar a fórmula de precificação de Graham, que nos ajuda a avaliar o valor real de uma empresa e identificar oportunidades de investimento. Aprenderemos sobre a margem de segurança, a importância de comprar ativos abaixo do seu valor real para se proteger contra quedas e aumentar suas chances de lucro. Também abordaremos o equilíbrio entre o risco e retorno, buscando investimentos com bom potencial de retorno e gerenciando os riscos envolvidos. E para finalizar, vou compartilhar conselhos adicionais do livro, dicas valiosas para vocês se tornarem investidores mais inteligentes e bem-sucedidos. Lembre-se de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber novas notificações. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Vamos ajudar mais pessoas a se tornarem investidores conscientes. Vamos lá então? A fórmula do Graham, eu acho que todo mundo que está aqui já viu a planilha que eu fiz anterior, que está no card aqui. Ele instituiu que era a raiz quadrada de 22,5 vezes VPA vezes LPA. O VPA é o valor patrimonial por ação e o LPA é o lucro por ação. Tá, uma coisa que confunde muitas pessoas é esse 22,5. Por que ele aparece aí? Na verdade, esse 22,5 ele é uma relação ideal que ele chamou. E o VPA vezes LPA é o valor de mercado, é o valor real que a gente está calculando nesse momento. Lembre-se que naquele último tópico eu falei, presta atenção nesses números que ele está apresentando, que era o 15 e o 1,5. Então, esse 22,5 é o produto da relação ideal entre 1,5 e 15. Se você multiplicar 1,5 vezes 15, dá os 22,5. Um detalhe que ele cita é importante, que é essa relação ideal, ela pode oscilar. Os múltiplos, ou seja, essa relação PVPA e PLPA, ela pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Por exemplo, se você estiver observando uma empresa e ela está com 18 ao invés de 15, então, se ela tiver com PL de 18 e o VPA de 1,25, se esse produto entre 18 e 1,25 dá os 22,5, essa empresa está dentro do radar que ele instituiu na fórmula dele. O próximo passo, ele fala do investidor ativo ou investidor empreendedor. O investidor empreendedor é aquele cara que se dedica um pouco mais ao mercado, ele estuda bastante e não digo que ele seja um profissional, mas ele é um cara que se dedica a conhecer as empresas e os números que ele está trabalhando. Esse investidor, ele não fica olhando para as empresas como se fosse aquele símbolozinho, tipo eu olho lá, PETR3 é Petrobras e somente isso. Não, PETR3 é Petrobras, é a empresa. É uma gigante do petróleo, eu entendo o que ela faz e eu quero ter uma sociedade com essa empresa. Eu vou ter uma participação societária. Esse é o ponto. Outra coisa, esse investidor inteligente, ele sabe que o valor dessa empresa ele é diferente do preço. Isso já é falado muito no mercado. Preço e valor são coisas diferentes. O Warren Buffett diz que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Outro ponto, você tem que lembrar que se os lucros são finitos, o preço também tem que ser finito. Por isso que pagar muito caro por empresas vai te dar problema, porque os lucros são finitos. Essa é a lógica. E esse investidor, ele sabe identificar o valor intrínseco. Ele passou aquela fórmula. A gente tem outras fórmulas para calcular, inclusive mais atuais do que essa, mas ele sabe interpretar isso. Ele sabe que se o valor estiver acima do valor intrínseco, está caro. E se estiver abaixo do valor intrínseco, está barato. Se está barato, ele pode comprar. A outra coisa é um ponto que a maioria dos investidores se perdem. Geralmente, quando o mercado está em alta, que o preço está subindo, aí as pessoas saem loucas comprando. Diz. Na verdade, ele diz o contrário disso. Se os preços estão com tendência de baixa, e vai cair abaixo do valor intrínseco, então é a hora que você deve estudar aquelas empresas. Se ela não perder o fundamento,
é ali que você tem que atacar. É ali que você tem que comprar. Você vai fazer boas compras. Você vai fazer uma compra quando o ativo estiver em promoção. Então, o ponto, a sacada de mestre, é você reconhecer uma empresa que está subavaliada e o mercado não percebeu. Porque no momento que o mercado perceber, ele vai começar a comprar. Então, a característica desse tipo de investidor, primeiro, paciência. Todos os grandes investidores dizem que investir é monótono, é enfadonho. Você tem que ter disciplina. O mercado está caindo, você continua fazendo seus aportes. O mercado está subindo, você não se desespera, não sai vendendo. E outra coisa, vontade de aprender. A gente sempre aprende, sempre. Há muitos livros, há muito material para a gente estudar. E a outra coisa que nem sempre a gente tem, mas esse não é o caso do investidor empreendedor, é ter tempo. Ele tem que ter tempo para estudar as empresas e o mercado e acompanhar as empresas que ele coloca no radar dele. Então, do investidor empreendedor para o investidor passivo, o defensivo, há algumas diferenças, mas as orientações são praticamente as mesmas. Na alocação ótima de ativos, eu continuo aplicando em ações e títulos públicos, mas nesse caso eu não tenho essa proporção, ele não passa nenhuma proporção. Ele deixa isso a cargo do analista. Se o cara tem muito conhecimento e quer investir 100% em ações, ele tem competência e tem o emocional para segurar o tranco em caso de queda. Outro ponto, no caso da diversificação, não é mais 10, 30 ativos. Há alguma diversificação que é importante para minimizar o risco, mas de novo, você define. No caso de pagar demais por lucro, o analista decide também. Ele não tem aquela regrinha de bolso lá, tem que ser menor do que 15. Não. No caso de pagar demais por ativos, também ele até deixa uma dica. 1,2 vezes o valor patrimonial da ação. No caso do financiamento conservador, ao invés de ser 2 vezes, a empresa pode estar um pouquinho mais apertada. Ela pode estar só 1,5 vezes as condições dos ativos de suportar os passivos. No caso das empresas grandes, também não tem restrição. É aqui neste caso que entram as small caps. O analista, de novo, ele faz as análises e ele sabe se a empresa é boa ou se ele confia que ela está passando por um momento de reversão. Um bom analista vai saber identificar isso e vai saber alocar o seu recurso naquele momento. Ao invés de distribuição de 20 anos, ele considera 10 anos e, no caso de nenhum prejuízo nos últimos 10 anos, ele passa para 5 anos. Outra coisa que ele fala exaustivamente, ele dedica capítulo e fala várias vezes sobre isso, é a questão da margem de segurança. Quanto mais caro você paga, menor a sua margem de segurança. E se você não tem margem de segurança, a possibilidade de você perder dinheiro aumenta consideravelmente. O investidor inteligente, ele sempre coloca uma margem de segurança para adquirir ativos. Essa margem de segurança é o que você calculou. Suponhamos que você tenha calculado que uma ação vale 20, mas você estaria disposto a pagar no máximo 17. Aí você tem esses R$3 de margem de segurança. Então é a diferença entre o valor intrínseco e o preço que o mercado está vendendo. Lembrar que o erro acontece, ele é fatal, ele vai acontecer, você vai errar, ponto. Então, colocar essa margem de segurança é você botar a probabilidade ao seu favor. Por fim, ele declara que a margem de segurança é o segredo que torna o seu investimento sólido. Ele tem que ser o conceito central do investimento. Você tem sempre que ter uma margem de segurança. Quanto maior essa margem de segurança, maior é a proteção. Outro ponto que ele fala é o risco e retorno. E esse retorno, ele coloca como uma função do tempo e do esforço que você se dedica a encontrar o que ele chama de barganhas. Barganhas são aquelas ações que estão abaixo do valor intrínseco e ninguém está observando. O mercado não está percebendo. Aí é a hora de você achar grandes negócios por valores mais baratos. Uma coisa interessante é que o risco não é necessariamente correlacionado com o retorno. Ele cita várias vezes no livro que, em primeiro lugar, não perca. Warren Buffett diz, né? A primeira regra é não perca dinheiro. A segunda é não se esqueça da primeira regra. É isso mesmo, porque aí ele faz um estudo no livro dizendo quando você perde, o esforço que você tem para recuperar aquilo que você tinha, para empatar. Então, você não deve correr mais riscos para atingir mais retorno, porque em caso de perda, isso piora bastante.
a evolução do seu capital. E por fim, a gente sabe disso, né? Comprar $1 por 60 cents é bom. Comprar esse $1 por 40 cents é melhor ainda. E quando é que isso acontece? Por conta da ineficiência do mercado, esse evento ele acaba aparecendo. Porque lembra que o mercado é bipolar? Quando ele estiver louco, vendendo tudo, ele derruba o preço da ação. Então, essa é a hora de você comprar $1 por 40 cents. E aqui sobre risco e retorno, uma coisa para a gente cravar na mente, deixar para sempre, não se esquecer disso. Ao simplesmente manter sua carteira permanentemente diversificada e se recusar a despejar dinheiro nas últimas e mais loucas modas do seu mercado, você pode garantir que as consequências de seus erros nunca sejam catastróficas. Não importa o que o seu mercado apronte, você sempre será capaz de dizer com muita confiança: isso também passará. Lembra, a gente vai perder. O importante é que a gente não caia na falácia do mercado. É isso que ele está falando. O risco não tem que estar aliado ao retorno. Você pode ter retornos consistentes com risco equilibrado. E os conselhos adicionais, aqui dá muita controvérsia. O primeiro ponto que ele aborda é: evite o day trade. Tem muito investidor day trade, na verdade, eu nem sei como opinar, eu não sou day trade. Segundo o Graham, ele diz que o day trade, ele carrega risco extremo e ele não contempla a regra do investidor inteligente. No final das contas, você acaba trabalhando muito alavancado e isso não é bom para o longo prazo. Um outro ponto aqui que também causa alguma controvérsia: evite IPO, é a sigla de Initial Public Offering, que são os lançamentos dos papéis na bolsa, ou seja, a empresa ela vai iniciar na bolsa e aí ela tem aquele preço inicial que as pessoas compram. E o Graham faz uma brincadeira, ele diz que esse IPO em inglês seria It's Probably Overpriced, quer dizer, isso provavelmente está acima do preço, porque é aquela brincadeira de que antes desse lançamento enfeitam demais a noiva. Às vezes você compra gato por lebre. E por fim, eu concordo muito com isso, o preço importa. Pagar caro por uma empresa boa não vai te dar retorno no longo prazo. Assim como você pagar barato por uma empresa ruim, também não vai adiantar. O ideal é a gente procurar empresas que estão, temporariamente elas não estão no radar de muitos investidores, ela não está ali no mercado, ninguém está percebendo, e é nessa hora que você vai comprar as barganhas que ele cita. Então, o ideal é esperar um balanço problemático ou um Joesley Day da vida, um problema político que acaba influenciando e derrubando a bolsa, derrubando os preços, e você observando que a empresa continua com seus fundamentos, essa hora é uma boa hora de entrar, segundo a filosofia do Graham. E é isso, pessoal. Esse livro ele vai mudar o seu jeito de pensar. Ele é um livro antigo, às vezes ele fala de coisas que não faz mais sentido nos dias de hoje, mas a filosofia, você vai conseguir captar o jeito de pensar. É isso que é o grande lance desse livro. Apesar dele ser antigo, ele é muito atual. Abstraia das empresas americanas que ele cita, da época que ele cita, e traga para o momento, e você vai ver que o mercado ele se repete. Segundo o Warren Buffett, ele fala que há mais de 50 anos a fórmula, o segredo do sucesso do investidor foi revelado por esse cara aqui, o Graham, mas que por uma obsessão humana em sofrer, eles não utilizam os ensinamentos que esse cara passou. E aí o que se vai fazer? No nosso caso aqui, a gente vai se instruir e tentar captar o melhor que esse cara deixou pra gente e tá aí para todo mundo ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu comentário, fale o que você achou do resumo deste livro, e se tiver algum livro que vocês queiram que eu comente, se eu já li, eu faço rapidinho. Se eu não li, eu posso ver se eu leio esse livro e faço aqui esse resumo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Bons investimentos e um abraço.